Paz do Senhor para a igreja. Confesso que eu estou um pouco nervoso, né? As pernas estão balançando, mas Deus vem a falar nesta manhã. Sei que já foi orado, que já foi apresentado, mas oração nunca é demais, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, me coloco na Tua presença, Senhor. Não sou nada sem Ti, Pai. Ó Pai, a Tua palavra vai ser pregada nesta manhã, Senhor. Usa-me como um canal, Senhor, nesta manhã. Não tenho nada para oferecer para a Tua igreja, Senhor, porque sou falho, sou ser humano. Mas, Senhor, estou me esvaziando nesta manhã, Pai, para que Tu possa me usar e falar para a Tua igreja e falar para mim também, Senhor. O que precisamos, ó Pai, escutar da Tua voz, Senhor, nesta manhã, Senhor. Usa-me, Senhor, para falar para a Tua igreja nesta manhã, em nome de Jesus, Senhor. Que eu desapareça e que Tu apareça, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Isaías capítulo 61, versículo 1, alguns versículos eu vou ler. Aleluia. Diz assim: o Espírito Santo do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar a sua liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor e ao dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. E fala aqui de ordenar acerca dos tristes que tinham naquele lugar, que é Sião. Lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim que se chamem árvore de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Até aqui, em nome de Jesus, podeis assentar. Eu estava em casa orando já há alguns dias, e eu tinha pedido para o Senhor uma palavra para poder falar para a tua igreja. E o Senhor me deu a respeito do Espírito de Deus, de falando como que nós temos que ser. Aí eu separei algumas coisinhas aqui, mas eu não vou ficar somente em Isaías, porque o Senhor me transportou que na época de Isaías chamava o povo ao arrependimento. Era um profeta messiânico já anunciando a vinda do Mestre Jesus. E aí, como o Senhor fala conosco nesta manhã, o Senhor nos chamou, o Senhor nos capacitou. Então eu posso acreditar nessa palavra, que se o Senhor nos chamou, Ele nos capacitou, então Ele está fazendo um alistamento. Está fazendo um alistamento. E se você vai por um alistamento, o Senhor começou a trabalhar na minha mente ontem, antes de ontem, Ele está te chamando você para um exército. E aí, nessa situação toda, nos dias atuais, você vê que num exército, quando você completa 18 anos, você tem que se alistar. Todo cidadão brasileiro, ele tem que se alistar. Ele quer arrumar um emprego, só consegue o emprego se ele tiver o certificado de reservista, ou ele estando enquadrado dentro do quartel, ele vai seguir o engajamento, mas tem que ter o certificado de alistamento. E aonde eu quero chegar? Que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele nos chamou, Ele nos alistou para esta guerra. Então Ele está falando que o Espírito Santo do Senhor está sobre mim, né? Vamos colocar para os dias de hoje. Eu sou falho, eu sou pecador. Como é que o Espírito Santo de Deus pode estar sobre a minha vida se eu sou falho e se eu sou pecador? E Ele fala: Ele capacita os escolhidos para a obra do Senhor. Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Olha só que coisa tremenda. Ele está falando que não fosse nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu.
Então ele nos escolheu antes mesmo de nós nascermos, ele já nos escolheu, já nos viu e falou: opa, você vai ser usado para uma grande obra, você vai ser usado para o louvor, você vai ser usado na palavra, você vai ser usado na pregação, você vai ser usado no evangelismo, cada um com o seu cada um, mas Deus capacitando nesta manhã. E aí ele tem falado aqui, que quando ele te alista para uma guerra, ele vai o quê? Te capacitar. Mas como é que ele vai te capacitar se você está cru? Se você não sabe nada da guerra, se você não sabe as armas que você tem que usar. Aí, quando você está no quartel, você fica lá o tempo para ser enganjado, você começa o recrutamento, você começa a correr, você começa a ter aulas de armamento, aulas de tudo que precisa ser feito na sua vida para você ter o quê? As armas disponíveis para você se formar um soldado. E aqui na presença de Deus é a mesma coisa. Para você estar na presença de Deus, você tem que ter as armaduras de Deus. Você tem que ter os componentes que mostram que você é um soldado de Cristo. Aí, eu separei aqui, Efésios capítulo 6. Efésios 6 diz: a armadura espiritual dos cristãos. No demais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir firme no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Olha só, que coisa tremenda. Então, quando você entra nesse exército e você começa a se capacitar, o nosso Deus, que é tremendo, e já sabendo de tudo que há no mundo espiritual, Ele vai forjar o seu caráter. Ele vai tirar tudo que não provém dele na sua vida, que te impede de você fazer a obra de Deus, e Ele começa a te capacitar com as armaduras do céu. Ele começa a colocar em você tudo o que precisa para você combater o bom combate, para você ir de frente para o inimigo, para você guerrear a guerra espiritual. Por quê? Nós não estamos vendo, mas tem uma guerra espiritual. E o nosso Deus já venceu essa guerra, porque o nosso Deus, ele é general de batalha, e nunca perdeu uma guerra, nenhuma batalha, nunca perdeu nada, porque tudo foi feito por Ele, para Ele e para o louvor do seu nome. Então tudo que está acontecendo aqui na face da terra é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado. Ah, mas o Senhor está se levantando contra a minha vida. É para você buscar mais. Ah, Senhor, a porta fechou. É para você buscar mais. Ah, o meu irmão, minha irmã está se levantando contra mim. É para você buscar mais. Ah, o meu vizinho se levantou contra mim. É para você buscar mais. Ah, no meu trabalho a pessoa se levantou contra mim, uma afronta. Para você buscar mais. Porque todas as vezes que ele se levanta contra você, não é com você que ele está se levantando. Ele está se levantando contra o Deus dos exércitos. E o que afronta não é aquela pessoa, é o inimigo, as hostes celestiais que entram naquela pessoa. Ela é usada pelo Satanás para poder te afrontar e tirar você o quê? Da visão que é o reino dos céus. Então, nesse momento que aquelas pessoas se levantam contra a sua vida, não é aquela pessoa, ela está sendo usada pelo inimigo para destruir a sua vida. Então nós que temos a armadura de Deus, como está falado aqui em Efésios 6, nós estamos o quê? Capacitados. E quando nós estamos capacitados, Ele começa a te dar direção de tudo que você tem que fazer. Meu servo, vai profetizar lá naquele lugar que eu te mandei. Mas Senhor, eu não sou capaz. Você de si mesmo você não é capaz, mas quando a gente se coloca
na presença do Senhor e falar: Senhor, eu não vou por causa das minhas forças físicas, mas no teu nome, Pai, no teu poder. Ó Senhor, em nome de Jesus, Senhor, tu vai diante de mim, vai quebrando os ferrolhos de bronze, as portas de ferro, Senhor, vai direitando, vai abrindo um caminho para eu poder passar, e aquele inimigo que estiver na minha frente, ele vai cair por terra. Então você começa a ter o quê? A armadura de Deus sobre a tua vida, para te capacitar nesse momento que você precisa de estar o quê? Preparado para o bom combate. Ele fala: quando nós temos um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Por quê? Porque Ele sabe da intenção do seu coração. Ele sabe que você quer fazer obra. Ele sabe que você quer pregar. Ele sabe que você quer evangelizar. Ele sabe que você quer ir nos presídios, quer ir nos manicômios, quer ir nos hospitais, quer pregar a palavra de Deus. Mas Senhor, como é que eu posso fazer isso? Porque o meu coração está cheio. Aí que Ele fala: você tem que se esvaziar. Você tem que ter um coração contrito. Você tem que ter um coração quebrantado. Porque um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. E Ele começa a ver o intento do seu coração. Senhor, eu não posso fazer isso, Senhor. Eu sou o menor da casa do meu pai. Mas é o menor que Deus escolhe. Não é o maior, é o menor. É o que se coloca menor. É o que se esvazeia. Entendeu? É o que chega ali e fala: Senhor, eu não posso. Aí Deus fala assim: você não pode realmente, mas eu posso. Eu vou te capacitar. Eu vou te ungir para você ir lá e pregar minha palavra, para você falar do meu amor. Mas Senhor, eu sou um funcionário pequeno, mas eu tenho que falar lá para aquele grandão lá da empresa. O Senhor vai te dar estratégia, o Senhor vai te dar palavra, o Senhor vai te dar entendimento. E quando você estiver diante do teu chefe, você vai falar com autoridade a palavra de Deus. E ele vai entender que você pode ser o menor no trabalho, mas diante de Deus, você é usado por Deus, porque a gente se coloca na posição que Deus nos chamou. Aleluia. E aqui fala em 1 Coríntios. Vamos lá, em 1 Coríntios. Não, nós somos chamados de doido, nós somos chamados de maluco, nós somos chamados de tudo. E aqui ele fala que nós, o poder de Cristo, né, a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. O Senhor está nos chamando para nós evangelizarmos. Está falando aqui em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 17. Porque ele falou: não batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para as pessoas que estão no mundo, para as pessoas que estão aí. Elas nos chamam de maluco. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. É poder de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. O Senhor fala assim: pode chamar de maluco, pode chamar de doido, pode chamar o que quiser, mas para nós é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Aonde está o escriba? Aonde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha que Deus tremendo. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, eu sou louco. Por quê? Vocês são loucos. Porque nós estamos o quê? Pregando a palavra dele. E ele está falando que a loucura de Deus é mais sábia que toda a inteligência dos inteligentes deste século. Pode colocar inteligência artificial, pode colocar os melhores inteligentes da face da terra,
não vai chegar nem a 1%, nem a 0,01% da sabedoria de Deus. Por quê? Ele pegou a inteligência dele e colocou em cada um de nós, porque nós fomos escolhidos por Deus. E temos que fazer o quê? Como ele está falando aqui, sermos loucos, sermos doidos por esse Jesus maravilhoso. E as pessoas falam, esse cara está pregando a palavra, esse cara é louco. E ele está dizendo aqui, a loucura de Deus é mais sábia que toda a inteligência da terra. Ele está aqui falando conosco nesta manhã. E aí ele fala, né, que o soldado de Cristo, oh, coisa maravilha, nós somos o quê? Feitos soldados dele, soldado de Cristo. Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. E fala, do versículo 2 Timóteo 2, capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Olha a coisa tremenda. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O quê? Se fortificar na palavra. Se fortificar o quê? Aqui você aprendendo. Na graça que há em Cristo Jesus. E confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem. Né? Você vê, tem muitas pessoas inteligentes aí na palavra, que ensina, que prega, pessoas aí grandes que falam da palavra de Deus. Eu tenho muito que aprender, com o pastor Ricardo, o presbítero Ricardo, coisas grandes aí da palavra de Deus, porque são homens idôneos que estão aí falando da palavra de Deus. E ele diz mais, tu, pois, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Opa, ele está falando de soldado, está falando de Jesus. Ninguém que se milita se embaraça com os negócios desta vida. Quer dizer, o Senhor te chamou, o Senhor te ungiu, o Senhor colocou as armaduras de Deus sobre a tua vida, o Senhor te chamou. Não fosse nós que chamamos a Deus, mas Ele nos escolheu. Ele está tudo falando aqui. E aí ele fala, quando você é um soldado de Cristo, você não tem que se militar com os embaraços desta vida. Quer dizer, você virou um soldado de Cristo, você está batalhando as guerras de Jesus Cristo, está indo para frente. Não, agora eu vou sair desse exército, agora eu vou para um outro exército. Você vai para a milícia. A milícia não tem nada a ver com Cristo. Você vai para um exército totalmente diferente. Aí você tem as suas armaduras, tem tudo. Ah, vou sair da presença de Deus, vou sair e vou para o mundão. Ou então eu vou ficar na igreja meio barro, meio tijolo, e vou continuar fazendo as coisas erradas. Você está fazendo milícia. E Deus não suporta isso. Por quê? Porque Ele está vendo que você está um vaso rachado. Você não pode, num vaso que está rachado, você conter água. E a água é a palavra. Eu não posso estar rachado. Eu tenho que ter água para dar para vocês. Eu tenho que ter água para me sustentar. E quando eu tiver água na minha botija, no meu azeite, eu tenho que encher aquele que está vazio. Eu tenho que chegar e estar cheio de Deus e falar do amor de Deus para aquela pessoa que está precisando, aquela pessoa que está necessitando, aquela pessoa que está oprimida, aquela pessoa que está com depressão, está pensando em tirar a sua vida porque está achando que não tem mais jeito. E aí o Senhor coloca você que, se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Ele está falando, você vai lutar na presença do Senhor? Luta legitimamente, luta com a armadura de Deus, luta na presença de Deus. Não vai fazer milícia, fica na posição que Deus te chamou, fica na presença que Ele te chamou. Não vai para um outro caminho, não vai servir um outro Deus, não vai para um outro caminho. Não fica na igreja pensando que está na presença de Deus e está na presença do inimigo. Você tem que ficar na presença de Deus, você tem que lutar legitimamente com as armaduras de Deus. Ele fala que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar do seu fruto. Considera o que digo, e o Senhor vai te dar entendimento em tudo. Então ele está falando aqui que você
Ele vai dar entendimento em tudo que você faz na presença de Deus. E se você não tem um entendimento, Ele vai esclarecer a sua mente, para que você possa estar esclarecido daquilo que a obra de Deus tem que ser feita na sua vida. Senhor, eu quero ser um pregador da Tua palavra. Senhor, eu quero evangelizar, eu quero ir nos montes, eu quero evangelizar os bandidos, traficantes, eu quero ir nos presídios. Mas eu vou falar, como é que você vai fazer isso se você não lutar legitimamente? Se você não tiver as armaduras de Deus, se você não lutar conforme o Senhor está falando? Porque nós temos que estar preparados para essa batalha. Não é somente você levantar a mão e aceitar Jesus. Tem um caminho a você percorrer. Tem um caminho árduo. O caminho é árduo. O caminho é estreito. Mas o final que interessa. O final é a salvação. O final é Cristo nos esperando naquele grande dia. Que Ele fala assim: vocês combateram o bom combate, acabaram a carreira e guardaram a fé. E o Paulo está falando que quando a gente combate o bom combate e acaba a nossa carreira, o fim da nossa vida, o que você guardou? Guardei a fé. Guardei a fé em Jesus Cristo. Senhor, eu não medi esforço, eu fui fazer a Tua obra. Senhor, não me dê esforço, eu fui para frente da batalha. Senhor, não me dê esforço, lutei legitimamente. Senhor, eu procurei estar apresentado como obreiro, Senhor, que maneja bem a palavra da verdade. Procuro te apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ele está falando o quê? Seja esforçado, tenha dedicação, tenha zelo, tenha empenho, busca o Senhor, busca Ele. Mas Senhor, eu não sei fazer, o Senhor vai se revelar na sua vida. Senhor, eu não sei fazer nada, ora. Senhor, como é que eu vou lá, Senhor, naquele hospital, Senhor, falar do Teu amor? Dobra o teu joelho e ora, vem para a consagração, vem buscar o Senhor, quando chegar de noite ora. Mas Senhor, eu quero falar do Teu amor para aquelas pessoas que é morador de rua. Se você não pode ir, ora para o Senhor enviar pessoas que têm condições de ir, mas ora. Não tem desculpa para servir a Jesus. E o Senhor está falando comigo que não tem desculpa. Deus te dá a arma necessária para você combater o bom combate. Seja na sua casa, seja com parentes, seja com vizinho, seja no trabalho, seja onde for, você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, vai acontecer tudo o que aconteceu com o meu Jesus, vai acontecer com você também. Por amor de vós, somos entregues ao matadouro todos os dias. Nós somos entregues ao matadouro todos os dias, porque Jesus foi perseguido, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E Ele falou: eis que vou para o meu Pai, não vos deixarei órfãos, estarei convosco todos os dias. E quem está conosco todos os dias é o Espírito Santo Consolador. Nesta manhã, o Espírito Santo Consolador está conosco. Mas Senhor, eu não consigo, eu não posso, eu não sei fazer. E aí o Senhor, com choros inexprimíveis, Ele suplica ao Pai, intercede ao Pai por você e por mim, porque Ele sabe que nós muitas das vezes não sabemos orar, não sabemos pedir. Muitas das vezes nós usamos vãs repetições, muitas das vezes: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. E muitas das vezes nós não sabemos pedir. Recebeste mal porque pediste mal, mas o Espírito Santo de Deus, Ele intercede ao Pai. Fala: Senhor, vai de encontro àquela igreja, vai de encontro aos teus servos, vai de encontro aos teus filhos. Os teus filhos estão te buscando, os teus filhos estão te clamando, os teus filhos estão pedindo um milagre, os teus filhos estão pedindo uma cura. Senhor, quando a gente pede por nós estamos sendo egoístas. Mas quando você não pede por você, você dobra o seu joelho e começa a interceder por aquela pessoa que está necessitada, por aquela pessoa que está no hospital, na sala vermelha, aquela pessoa que foi desenganada pelos médicos, e você na sua casa, você está intercedendo por ele. Papai, aleluia. Eu fico imaginando Deus. O Senhor fica assim: opa, tem alguém que está com o joelho dobrado naquele quarto.
Tem alguém que está com o joelho dobrado naquela casa. Tem alguém que está orando para eu ir lá, naquele hospital, curar. Mas ele não foi. Mas eu vou lá. Ao Espírito Santo de Deus, ele vai lá, aonde você não pode ir, através da sua oração, através da sua intercessão, através do seu clamor. Ele vai lá. E ele cura aquela pessoa que está desenganada pelo médico, só para poder mostrar para o médico que o nosso Deus, ele é vivo. Nosso Deus ressuscitou. Nosso Deus, ele é o princípio e fim de todas as coisas. E ele continua sendo o mesmo a cada manhã. Ele não mudou. Ele está vivo. Meu Jesus está à destra do Pai, está à direita do Pai, está intercedendo por nós nessa manhã. Está falando de que se culpa o homem, de que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Mas o Senhor, ele quer que você, com seu coração contrito, quebrantado nesta manhã: Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, eu preciso de Ti, eu necessito de Ti. E aí, ele vai ver a intenção do seu coração. Ele vai ver o que você precisa, o que você necessita. Mas para isso, você tem que se esvaziar. Para isso, você tem que, descer ao pó. E aí, quando você começa a interceder por outras vidas, começa a interceder por aquela pessoa que está desenganada no hospital, você começa a orar por aquela pessoa que está no tráfico, porque muitas das vezes quem está lá no tráfico é filho de crente, filho de missionária, filho de pastor que está desviado e está lá. Mas é necessário que você e eu venhamos orar, não somente nessa manhã, mas venhamos orar todos os dias, para que o nosso Deus, ele venha aniquilar as obras das trevas. Porque quando nós temos as armaduras de Deus, lutamos legitimamente, e nós oramos o quê? Nesta manhã, Senhor, vai de encontro àquela família, vai de encontro, Senhor, à família daquele traficante, vai de encontro à família daquela prostituta, vai de encontro à família, Senhor, daquele homicida, vai de encontro, Senhor, à família daquele que está morando nas ruas. Porque aquela pessoa que está nas ruas, aquela pessoa que está na bandidagem, na prostituição, na lascívia, aquela pessoa acha que não tem mais jeito, aquela pessoa acha que acabou, então ela vai se aprofundar nas trevas. Mas nós que fomos chamados por Deus, nós lutamos legitimamente. A nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as hostes celestiais que agem na região celestial, o inimigo das nossas almas. Então nós temos o quê? Que ter essa armadura. Então, como a gente começa a orar, Senhor, vai de encontro, Senhor, à necessidade do teu filho, vai de encontro à necessidade da sua filha, Senhor, vai quebrando todo o mal, Senhor, vai de encontro, Senhor, vai quebrando, vai livrando, vai despedaçando toda a cilada, tudo que o inimigo fez, tudo que ele preparou para poder destruir aquela vida que está aprisionada, que está encarcerada. E você acaba sendo um canal, você acaba sendo um quê? Um soldado de Cristo, que maneja bem a palavra da verdade, que você vai de encontro. Então o Senhor que está te capacitando, o Senhor está te instruindo. No mundo normal, um soldado, se ele não servir, tá bom. No mundo normal, se ele sobrar, tá bom. Por quê? Nem todo mundo vai servir. Mas no mundo espiritual, na presença de Deus, o Senhor chamou a todos. Ele nos alista a cada manhã. Toda manhã Ele está alistando um. Toda manhã Ele está falando: vem para o meu reino, vem para a minha presença, vem me buscar, vem me servir, vem me adorar, vem fazer a minha vontade. Mas Senhor, eu não posso, eu não sei, eu não consigo. E aí Ele fala: vem que eu vos farei pescadores de homens. Olha só que coisa maravilhosa. Eu estava lendo aqui na palavra de Deus, coisa tremenda, que Jesus, quando fez a pesca e tudo, ele chamou, Pedro, que era Simão, e o Tiago. Olha só. E ele falou: eis que eu vos fareis pescadores de homens. Pescadores de homens. Eu falei: Senhor, não é que um cara, na minha mente, eu pensando,
Como é que pode? Você está ali, você vai jogar um anzol e você vai pescar um homem. Ele está falando, joga o anzol, joga a sua fé. Que quando você jogar com fé, você vai pescar uma vida que está lá no mar. O mar é o mundo. E aquele peixe que está lá, que está morto, que ele achando que está com vida, você vai pescar ele. E quando ele vier na rede e estiver perto de você, ele vai ter vida. Porque o mar é o mundo. O peixe que está lá no mundo são peixes que estão perdidos. São peixes que estão aí precisando de nós, que somos os anzóis. E o nosso Deus, ele é a vara. E ó, você lança. Lança o que? A palavra. Você lança no mar. E você vai pescar vários peixes. Pescar o que? Multidões. Ele fala, vos fareis pescadores de homens. Aí eu comecei a entender essa parte que eles pegaram e pescaram muitos peixes, né? Um pescador, ele tá ali, opa, vou para a batalha, vou trabalhar, vou pescar. E quando ele não pesca nada, ele se acha um ninguém, porque ele trabalhou, armou a rede, botou o barco. Quer dizer, ele está preparando, ele está armando, ele está vendo o percurso, está vendo a rota, está vendo se o mar está bom, se o mar está um dia propício para poder pescar. Assim somos nós na presença de Deus. O Senhor estava ministrando na minha mente. Assim somos nós. Nós temos que ver a rota, nós temos que ver no GPS de Deus, nós temos que ver o melhor caminho, nós temos que ver a melhor estrutura, nós temos que ter a melhor arma para a gente poder combater o bom combate. Você não vai de qualquer maneira evangelizar, não vai de qualquer maneira no morro falar da palavra de Deus, não vai de qualquer maneira no hospital, mas vai preparado, vai cingindo os vossos lombos, vai cingindo com a palavra de Deus, vai se preparando, vai buscando, vai servindo, vai adorando, busca na palavra. O Senhor vai te dar estratégia em tudo. Ele fala, luta legitimamente, busca a minha presença. E aí, quando você chegar no seu percurso final da sua vida, que você já tiver feito o ID do Senhor, anunciar um ano aceitável do Senhor, a vinda do Senhor, que o Senhor vai vir de novo buscar a sua igreja. Ele vai encontrar você o quê? Lutando. Ele vai encontrar você guerreando. Ele vai encontrar você com a arma na mão. A arma na mão é a palavra. E aí ele vai ver, opa, meu servo lutou legitimamente. E aí ele vai te chamar. E aí ele vai chegar assim, você foi aprovado, você foi aprovado, você foi aprovado. Aí ele coloca, vai ter uma condecoração. No quartel é isso. Vai ter uma condecoração. Chama os melhores soldados que foram para a guerra, que ganharam a batalha, mataram o seu oponente. Você foi promovido a sargento, você foi promovido a oficial, você foi promovido a general. Assim é no mundo espiritual. Quando a gente combate o bom combate, acaba a nossa carreira e guarda a fé, você vai ver, ei, Rafaela, Sandra, Rafael, presbítero Ricardo, Caio, as meninas, esse rapaz aí, essa menina aqui que eu não sei o nome, vinde, entrai pela porta celestial, vocês combateram o bom combate, acabaram a carreira e guardaram a fé. E aí que vem o melhor, quando o Senhor nos salva, porque nós lutamos legitimamente, você vai receber a coroa da vida, você vai receber as pedrinhas, né? Você vai ter aquela coroa cheia de pedrinhas, uns vão ter mais, outros vão ter menos, mas tem a pedrinha. Senhor, eu quero ser salvo, amém. Mas se você tiver as pedrinhas, vai ficar mais bonitinho, né? A coroa com várias pedrinhas, várias almas que você ganhou, né? Que você foi para o combate, você não temeu o inimigo, você foi lá e jogou a rede, pescou lá dentro do tráfico, lá dentro da bandidagem, da prostituição. Você pescou aquele peixe que estava sem vida e trouxe vida para aquele peixe. Jesus vai olhar assim para você, vos fareis pescadores de homens. Aí o Senhor fala, opa, você lutou legitimamente, então vem para cá, vem para o meu reino, entra. Então o Senhor está falando nesta manhã, que nós temos que ter todas essas armaduras, temos que ter tudo. Nós temos que ter um coração contrito, quebrantado, nós temos que ter amor a vidas, amor a almas,
Porque Jesus, ele amou a alma, Jesus nos amou primeiro. Jesus morreu na cruz por nós, para que nós hoje tivéssemos vida em abundância, para que nós possamos estar aqui nesta manhã falando da palavra de Deus, da palavra dele. Porque é maravilhoso a gente estar aqui falando da palavra do Senhor. Porque a mesma coisa que ele fez no passado, ele continua fazendo hoje. Muitas das vezes eu posso não ver, você pode não ver, mas Jesus dá cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus cura o câncer, cura o eidético, cura o leproso. Jesus livra da morte aquele que está prestes a morrer. Jesus está aquela pessoa no hospital desenganado, ele traz vida só para mostrar para os médicos, porque a maioria dos médicos são tudo ateu, a maioria dos médicos são tudo espírita, só para mostrar para esse médico que o nome de Deus é poderoso. Meu Jesus, ele cura, meu Jesus liberta, Jesus faz transformação de vidas, Jesus transforma caráter. Ele está transformando o meu caráter, o seu caráter. E as pessoas que estão aí fora têm que ver um novo Cristiano, uma nova Rafaela, uma nova Sandra. Ele tem que ver algo novo em nós, ele tem que ver Deus em nós. Nós representamos Deus. E nesta manhã, que nós representamos esse Deus, estamos aí, propagando o Evangelho, propagando esse Jesus Cristo, falando dele, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim, eu agradeço a minha oportunidade, no nome santo de Jesus. Amém.